Em nome de Jesus, a luz do mundo e a luz do nosso viver. Amém. Quando chega a época de advento, no finalzinho de novembro e o começo de dezembro, a gente começa a ver luzes por tudo quanto é lado, né? Pisca-piscas nas janelas, nos prédios e assim por diante. Nos comércios, então, nem se fala. Não precisa nem esperar chegar a época de advento. Logo, no final de outubro já começa a aparecer um mês antes, né? E quanta alegria existe ao montar uma árvore de Natal. Acender o pisca-pisca da luz, a última coisa praticamente que se faz, né? Principalmente essa alegria acontece com as crianças. Eu lembro que na minha época, quando eu morava ainda em prédio, né? Tinha muitos prédios ali no bairro ao redor e eu ficava contando pela janela quantos pisca-piscas tinham. E a contagem sempre passava de 50. Era cada janela um show de luzes diferente. Aquelas luzes dançantes que iluminavam as noites de São Paulo. Mas se a gente parar para pensar, os pisca-piscas são uma invenção recente, não é? Até 1917, quando eles foram criados, não se tinha uma iluminação natalina com cores e brilhos como nós estamos acostumados hoje. Para iluminar as noites de Natal de antigamente, ou era a luz de velas, como nós temos aqui, né, da coroa de advento, ou sob o brilho das estrelas. Do contrário, seria apenas escuridão. Até brincam, né? Se Jesus nascesse hoje numa cidade grande, os reis do Oriente nem veriam a estrela, né? Porque está tudo apagado. Falar sobre luz e escuridão nos dias de hoje é um pouco mais difícil do que era antigamente. Isso porque poucos dentre os nascidos no século 21 sabem o que é total escuridão. Não ver um palmo à sua frente. Aqueles que vivem em lugares mais distantes da cidade, eles sabem dar testemunho melhor do que é a escuridão, de como é andar na escuridão, né? Se não tiver uma boa lanterna, certamente você vai sair do lugar, né? Você não vai conseguir. Você vai dar 1, 2 passos e já vai ficar parado. Nesse sentido, a escuridão pode ser paralisante, trazendo medo, insegurança. E a única coisa que serve para nós hoje, a escuridão, é para dormir. Porque de resto, a gente não consegue fazer nada. Essa distinção entre luz e trevas, ela é usada desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia. Qual que foi a primeira fala de Deus na Bíblia? Vocês se lembram? Haja luz. E a penúltima frase de Jesus lá no Apocalipse é: eu sou a brilhante estrela da manhã. Nesse ponto, o início do Evangelho de João traz uma informação importante. Foi por meio do Verbo, Jesus, que todas as coisas foram feitas. Foi por meio de Jesus que houve dia e noite no primeiro dia da criação. Foi por meio dele que os luzeiros foram criados no quarto dia da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz João, pois o Verbo era Deus. E até aqui, as trevas eram boas, porque elas faziam parte da boa criação de Deus, não é? Quando que as trevas passaram a ter uma conotação negativa?
A queda em pecado, a desobediência de Adão e Eva. Tudo que tem relação com a maldade no mundo agora está relacionado às trevas. Inclusive o nosso coração, o nosso entendimento, por já nascermos pecadores e afastados de Deus. É o que Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios no capítulo 4. As pessoas que estão afastadas de Deus vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Têm o seu entendimento obscurecido por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E é por causa do pecado que o mundo criado por Deus, que era muito bom, passou a viver nas trevas, cujo príncipe é quem? O diabo, como Jesus mesmo afirmou. Isaías no capítulo anterior, capítulo 60, o que lemos hoje, lemos o 61, no capítulo 60 ele já escrevia o plano de Deus para resgatar a sua criação em trevas. Diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Aqui já é possível perceber a relação que se faz entre a vinda da luz e a glória do Senhor. Algo que foi confirmado 700 anos depois, pelo testemunho de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Mas crer o quê? Crer primeiro que nós somos filhos das trevas, pecadores, os quais o diabo não quer que vivam tendo paz interna e paz externa, fazendo com que fiquem rodeados por mentiras e mortes a todo momento. Segundo, crer que o Deus de Deus, luz de luz, veio até a sua criação em trevas para iluminá-la, para iluminar novamente com a sua glória. Ele começou iluminando a noite de Maria e José, com o seu nascimento. Depois iluminou os pastores do campo com os seus anjos celestiais. Também iluminou o céu do Oriente com uma linda estrela. E assim, por onde ele ia, iluminava o mundo com a sua luz, revelando a presença de Deus entre nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, disse o próprio Jesus. Mas a gente sabe que para vencer as trevas foi preciso enfrentá-la até a última consequência. Na morte de Jesus houve trevas sobre a terra, mas as trevas não prevaleceram contra a luz. Como afirma o apóstolo Paulo em suas cartas, ele se tornou maldito, Gálatas 3, carregando os pecados do mundo inteiro, Romanos 4, a fim de que nós fôssemos libertados do poder das trevas e transportados para o seu reino, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1.
Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4. Se no passado éramos trevas, agora somos luz no Senhor. E, portanto, devemos viver como filhos da luz, produzindo frutos da luz. Efésios 5. E Pedro nos exorta dizendo que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de quê? Proclamarmos as virtudes de Deus. Ou seja, fazermos o mesmo que João Batista fez em seu tempo, dar testemunho da luz para que pudessem crer em Jesus. Somos luz para que possam crer em Jesus. Se nós entendermos o tamanho da misericórdia que Deus teve por cada um de nós, ao dar o seu Filho unigênito, para não sermos condenados às trevas eternas do inferno, nós também vamos entender o porquê de Paulo dizer: estejam sempre alegres. Nós sabemos que a nossa vida é cheia de altos e baixos, marcada por tristezas e alegrias. Mas a alegria da qual está sendo falada por Paulo não é aquela passageira, não é aquela que precisa sempre ser buscada em coisas fúteis, em coisas passageiras. É a alegria que Isaías descreve: a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Ora, se Ele iluminou a minha vida quando eu não merecia, como eu não vou me alegrar e dar graças em tudo? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Quem vive na luz de Jesus tem uma alegria e uma paz que transbordam. É por isso que nós servimos ao Senhor com alegria, conservando-nos íntegros e irrepreensíveis por todos os dias até a sua vinda, quando de fato as trevas deixarão de existir e a criação será restaurada. Porque o primordial nos foi dado já, a luz da vida eterna. É essa luz que a criação aguarda também. Que possamos nós dar testemunho da luz e da alegria que nós temos em Cristo Jesus. Amém.